Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos para o nosso recap de hoje, tá? Ainda com a voz ainda recuperando um pouco da garganta ali, então não vou estar conseguindo falar tão alto, tá? Então aumentem um pouquinho o volume aí. É, E aí a gente vai, né, para o nosso recap de hoje, dia 16. Eu ia gravar um vídeo para final de semana, né, pessoal, mas seria um vídeo mais longo. E como eu tô com a garganta ainda um pouco irritada, né, eu vou deixar esse vídeo para semana que vem. Era para aquele estudo, né, que a gente vem fazendo de algumas páginas ali da metodologia, tá? Mas aí vai acabar ficando para semana seguinte. Então a gente começa aqui o recap de hoje. Aqui, né, só retomando alguns pontos de ontem. Aqui a gente continua na região do 38,2, acima dos 50%, né? Pensando em retração de Fibonacci de toda essa grande perna aqui, né? Essa forte movimentação de alta. Quando a gente pensa em forte movimentação de alta, a gente pensa que canais de baixa, né, podem atuar como boas bandeiras de alta, né? E aí a gente vem conversando sobre essa possibilidade de retomada, né, desde que a gente viu, né, um ciclo bom no semanal, né? Para quem lembra dos vídeos vídeos passados aí. É, Aqui foi um ponto de parada, né, de movimentação do preço. Aqui a gente deixou uma possibilidade, o ED, né, de um fundo mais baixo, a gente sempre acaba ligando, né, essas possibilidades. Caso o mercado atingisse, né, uma terceira puxada, seria um ponto de atenção para a gente. Porém, né, quando a gente estuda os vídeos anteriores ali da metodologia, eu falo para vocês alguns outros pontos, que quando o mercado, né, faz uma movimentação de três puxadas, seja ela para baixo, né, ou seja, uma movimentação de três puxadas para cima, intermediária, né, ou mesmo, né, na extremidade, o mercado tem um potencial, né, para desenvolver uma movimentação contrária a isso. Às vezes uma correção TBTL, às vezes uma pausa, né, e depois o mercado acaba retomando, tá? Aqui a gente tinha tido uma, aqui a gente tinha tido duas, aqui a gente teve uma terceira, né, uma terceira movimentação na mesma região. Então essa região aqui, ela foi a princípio, né, a partir desse ponto aqui, um ponto, né, onde os comprados entenderam que o preço estava interessante para começar a participar, né? Depois aqui o mercado volta para essa região mais uma vez e os comprados de novo tiveram interesse. Numa terceira puxada, né, pessoal? É quando o mercado teria, né, a melhor probabilidade para a gente estar pensando, né, numa movimentação de reversão. Por quê, né, numa terceira? Porque os vendidos também, né, estão tentando romper, né? Toda vez que o mercado atingiu uma região e voltou, os vendidos tentavam romper essa movimentação para continuidade e não conseguiram. Tentaram romper essa movimentação. Eles falharam por três vezes em romper essa região, tá? Então, dentro dessa região, os vendidos ficam descrentes, né, de continuar vendendo tão baixo, e os comprados acabam achando que o preço está interessante. Então, o mercado acaba apresentando essas movimentações de alta, tá? E aí, a gente está na terceira tentativa. Dentro da terceira tentativa, né, o Brooks ele traz uma estatística interessante quanto a essas terceiras tentativas. Porém, né, para que essa movimentação ganhe um potencial de perna 2 de alta, a gente precisa, a gente trabalha com aquela ideia de premissa, né, que o mercado precisa fazer algo para que a gente possa pensar na outra possibilidade que ele pode nos apresentar, né? Então, a princípio, para que o mercado, né, tenha uma potencial perna 2 de alta, ele vai precisar renovar a inflexão. E a inflexão ficou um pouco afastada, né? Porque a inflexão é essa máxima. Então, sem ele conseguir renovar essa máxima, a gente não tem como ter, né, aquela ideia de que ele pode ainda depois corrigir, né, Luciano, mas que volte, né, para essa movimentação aqui, ó, né, para uma movimentação de continuidade de alta, tá? Então, se ele não chega aqui, eu não tenho uma premissa de segunda perna. Essa aqui seria a segunda perna, aqui seria a perna um, aqui seria uma perna 2, né? E faria, né, uma nova possibilidade de wedge, né? Você já poderia pegar o topo mais alto, deixar ligado aqui, é uma nova possibilidade ali, até mesmo, né, de magneto, caso o mercado, né, viesse renovar essa máxima, corrigisse e voltasse até lá, tá? Então aqui já antecipando algumas ideias, né, que a gente tem que estar sempre tentando pensar, né, aonde o mercado poderia ir. Aqui o mercado tem um magneto, né, a gente tem esse gap aberto, é o único gap aberto, né, nessa lateralidade que fica, tá? Enquanto ele desenvolve essa movimentação de alta no dia de hoje aqui, ó, ele acabou já fechando esse gap, então não ficaria gap aberto com essa barra, ficaria gap aberto com esse topo e a próxima barra, né, caso ela não volte para fechá-lo imediatamente. Mas a gente está observando aqui,
né, que os compradores estão participando um pouco mais. E lá nos 60 minutos, né, ganha potencial de melhora, né, para essa movimentação, para esse fechamento do gap. Aqui ficou uma região de POC, essas regiões de POC e lateralidade são regiões que geralmente geram pausa, né, nessa movimentação do preço, pode pausar um pouco mais, demorar um pouco mais de tempo para o mercado voltar aqui e testar essa máxima. Mas a questão é que se em algum momento ele consiga, né, testar essa máxima, ele ganha, né, um potencial para uma segunda perna de alta, tá? Ele pode vir que flipar essa região de gap, certo? Então, a gente dá uma olhada aqui nos 60 minutos para a gente dar uma verificada no dia de hoje. Deixa eu só colocar aqui, que fica um pouco mais limpo aqui para vocês observarem. Aqui a gente tinha falado de alguns alvos, né, pessoal? Alvos, gaps, né, algumas movimentações. Lá no diário, a gente havia falado aqui, só voltando aqui, né, pessoal? Olhando o diário de maneira isolada, a gente tinha, né, um micro canal, certo? Aqui, ó. Eu tenho, desde dessa máxima aqui, eu tenho 4 barras sem correção, barras negativas, né? E aí essa primeira máxima, nova máxima, foi uma H1 contra um micro canal. A questão era a localização, né? A gente havia apontado que se essa H1 tivesse sido mais alta, seria mais interessante, porque ela teria espaço, por exemplo, para testar essa região de fundo triplo, espaço para testar essa região de wedge. O wedge, a gente falou que o wedge são magnetos, né? Geralmente bons pontos para a gente realizar lucro. E ela não, ela foi bem já na região de fundo, né? A região que já é uma região complexa, né? Para rompimento rápido, né? E ter boa continuidade. E para ter continuidade, ter alvos, né? A gente precisa do rompimento dessa região. Sem rompimento, sem continuidade, sem alvos, né? E aí, a manutenção da lateralidade, gap aberto, passa a ser magneto, tá? Então, aqui nos 60 minutos, o mercado, como havia comentado, né, ele está dando um pouco mais de condição da gente pensar, né, agora numa retomada dessa movimentação de alta. Né? Por quê? Porque aqui nos 60 minutos tinha se tornado tendência. Ó. A partir dessa grande barra de baixo, né, você viu o mercado ó, desempenhando aqui 29 barras abaixo da média móvel de 20. Então tornou-se tendência. Né? E uma das formas, né, da gente trabalhar tendência, né, é entender que quando o mercado retorna para a média móvel de 20, você tem uma possibilidade, né, de um setup de venda. Claro que não tenho nunca, né, pessoal? Aqui, por exemplo, né, você tem uma boa movimentação abaixo da 20, as médias se realinham, ele volta para testar a média móvel de 20. Aqui ele acaba fazendo ó, um M2S, que seria duas pernas de retorno, tá? A média móvel de 20, e aí ele sai daqui, né, gerando mais um bom impulso de baixa. Aqui ele volta para fazer, né, um M2S, só que esse M2S já não desempenhou, né, uma boa movimentação como essa aqui, tá? Então o ideal é que essa movimentação ou ela faça um topo duplo, né, deixe algum tipo de característica, né, de venda, já que todo topo duplo tem potencial para lateralidade, ou, né, que essa movimentação, né, já tenha, né, uma boa demonstração de rejeição. Tá? Aqui ficou bem perigoso, né? Ela fecha abaixo da 9, o que é mais interessante porque ela demonstra a rejeição. Ela chega na 20 e fecha abaixo da 9, só que mais da metade da barra aqui, né, era compradora. Né? Quando você vê todo esse pavio aqui, indica que os comprados participaram dessa movimentação toda aqui, tá? Mas ainda assim, né, desempenhou uma boa movimentação, tá? Mais duas boas pernas de baixa aqui, ó. Aqui nos 60 minutos, né, dava para a gente ter alguns pontos, né? A gente tinha falado que a gente estava no modo rompimento, né, lá no 15 minutos, nos 5 minutos. Mas agora, né, aqui no 60, ele cumpre, né, aquela ideia de que a gente tem o gap de média, né, e que esse gap de média ele vai, né, nos dá a possibilidade do mercado ou apresentar uma lateralidade ou reversão, tá? O gap de média veio depois, né, pessoal? Ele fez a barra 1, né? Essa barra 1, ela ainda foi defendida, né? Quando ela perde a sua mínima ali, né, ela já dá aquela ativação inicial, né, da ideia do gap de média, tá? E aí ela volta, né, faz um pequeno pullback. Porém, né, o gap de média, pensando na ideia de duas barras, né, ele veio acontecer um pouco depois aqui, ó. Então você teve o gap de média realmente concluído aqui. Os comprados conseguiram duas barras completas acima da média móvel de 20. E aí, né, o mercado ainda pode apresentar algum tipo de correção. Tá? Então não é um mercado ainda, né, aqui de modo sempre comprado. Mas já melhorou bastante, porque agora você tem o potencial para ter, né, lateralidade, tá?
Então agora o mercado pode apresentar sobes e desces aqui dessa movimentação, ao invés de manter-se, né, só na tendência de baixa. Então ele cumpriu um pré-requisito para que comprar baixo, né, onde faça sentido, né, seja mais plausível, né, para a gente estar participando, por exemplo, de uma movimentação comprada. Tá? Então aqui no M60 ele cumpriu. A ideia da MTR, né, pessoal, que é uma reversão majoritária de tendência, é sempre interessante vocês lembrarem, ela pode ser de todos os tipos, né? Ela tem de 3 tipos, né? E você pode ter uma MTR, né, com fundo mais baixo, tá? Seria, né, uma MTR que testa o fundo duplo de maneira mais baixa e só após isso, né, que o mercado vai desempenhar. Normalmente essa daqui ela se assemelha muito à ideia de grab um sweep de liquidez, né, porque ela testa a região mais baixa, então ela faz uma limpa ali, ela pega stop dos vendidos, né, da galera que apostou no rompimento e continuidade de todo esse pivôzão aqui. E aí, quando ela começa a voltar, né, o stop dos vendidos é uma compra e ela leva essa movimentação para a direção oposta. Essa daqui é a que eu prefiro participar menos, né? Aí no caso sou eu, Luciano. Eu prefiro quando o mercado não corrige tanto, né? Quando o mercado, por exemplo, né, deixa fundos mais altos, preferencialmente, ó, como eu já tenho um fundo aqui, já tenho um outro fundo aqui, né? Tem algumas movimentações que a gente pode marcar aqui, ó, observando, né? Essa barra ela veio até aqui em cima e veio até aqui embaixo. Então eu tenho alguns fundos aqui, então quanto mais ele respeitar essas regiões de fundo, né, se ele corrigir menos, fica mais fácil subir, né, é mais confortável. Mas comprar baixo, né, agora não seria nenhum tipo de absurdo, já que a gente agora já tem gap de média, então comprar baixo seria estar participando dessa movimentação como lateralidade, tá? E comprar também em estruturas de compra, né, que seria fundos duplos, fundos triplos, wedges, né, agora já não seria nenhum tipo de absurdo, né, porque agora você já tem os comprados participando, né, a partir do gap de média, tá? Então, a partir daqui a gente tem autorização para comprar, né, aqui nos 60 minutos, tá? Desculpa, pessoal. No 15 minutos, né, a gente havia conversado que a gente tinha fechado, né, no modo rompimento. Sempre que a gente tem uma lateralidade estreita, né? Isso daqui também tá. Acho que essa postagem aqui eu deixei lá no Instagram. Para o pessoal do grupo lá, eu acabo mandando mais algumas imagens, mais algumas ideias. É, modo rompimento, geralmente, ele tende a acelerar, né, a movimentação já do preço até determinados alvos, né? Então aqui você tinha uma possibilidade de alvo. A princípio eu falei dos alvos menores, né? Alvos menores eu digo alvos mais próximos, né, pessoal, da movimentação do preço. Por quê? Porque se eu tento pegar já o primeiro alvo dessa movimentação aqui, ó, às vezes, né, como a gente tinha o gap de média, que era um setup oposto à compra, né, às vezes a gente tenta pegar uma movimentação mais alta e o mercado não dá, tá? Mas conforme ele vai pagando, né, a gente tenta ir participando. Ele acabou pagando o segundo alvo do pivô maior, né, que era aquele lá que muito se parecia com o cup handle, só que o cup handle, que a gente comentou, né, ele é uma figura de pullback. Mas como isso, né, você tem um impulso, o mercado corrige, né, você tem um impulso, aí o mercado faz uma correção em forma de fundo arredondado, aí ele tem o rompimento e ele vai pagar os alvos dessa movimentação, tá? Então, aqui ele pagou o primeiro alvo, né? Pagou o segundo alvo, tá? Desse pivô. E aí, né, o terceiro alvo desse pivô menor só aqui no final do dia, tá? Terceiro alvo do maior, não, tá? E é um alvo que fica aqui ainda, né? Tá? Para os comprados, esse terceiro alvo. Para baixo, né, a gente teve só essa grande barra. Foi uma barra de reversão, né? Ela reverte todos os fechamentos do dia. Isso daqui ficou mais interessante lá no minuto, né? Porque a barra do minuto foi também gigantesca. E ela reverteu mais de 50 fechamentos, né? A ideia, né, da teoria, ela é válida também, né, para tempos menores. Então você, né, em alguns momentos, né, você pode estar se utilizando, já que você ainda tinha a ideia do setup de venda, né, lá que possivelmente poderia ter lá no gap de média dos 60, né? Então a gente havia comentado, né, no grupo, não daria para estar comprando alto, né? Então aqui no 15 minutos, a barra 1 do dia fecha, né? Ó, aqui você tinha uma outra possibilidade de wedge, uma possibilidade de falha de wedge, né? Que levaria a premissa de duas pernas de alta, né? Ele acabou cumprindo, né? Mas a correção aqui veio bem profunda, né? E uma correção mais difícil, tá? Aqui, ó. Então eu tenho uma perna 1, tá? E tem perna 2 a partir do momento que o mercado faz nova massa. E a ideia de falha de wedge. Aqui era uma cunha também, né? Além da lateralidade que a gente havia comentado pela manhã, aqui também, né, era uma cunha, que é a cunha que o Brooks fala que é das melhores cunhas, né? É quando ela se estreita.
Então, quando ela se estreita, ela entra no modo rompimento melhor, tá? E aí o mercado, né, veio dar uma barra de tendência, né? O gatilho aparece aqui embaixo, barra de tendência, onde gerou uma possibilidade de ingresso aqui e outra aqui só. Tá? E aí acabou pagando os alvos. MM200 também como resistência, né? Longe das demais médias, difícil de romper de maneira imediata, né? A gente já também abordou isso daqui, né, em estudos anteriores. Depois ele faz um topo duplo, testa a região da POC, ó, volta de maneira bem lenta. Isso daqui era um dos pontos, na verdade, que eu estava esperando até para a parte da manhã. Eu comprei aqui a barra 1, mas eu esperava, né, que ele ainda pudesse fazer um pullback, né? Comprei menos, pensando na ideia de um pullback, né, talvez até mesmo de um fundo arredondado, tá, para o mercado poder atingir algo. Aí nos 5 minutos ele fez uma barra negativa, mas a primeira do 15 aqui, ó, foi uma barra positiva, a favor do rompimento. E aí ela gera uma nova possibilidade de ingresso aqui, né? A barra negativa, ela não é positiva, né? Se você está querendo comprar, você não quer uma barra negativa contra para você estar comprando. Mas ela acabou dando certo também, né, no dia de hoje. E aí ele fez aqui uma correção bem tranquila, ó. Uma correção com barras sobrepostas, né, sem os vendidos estarem participando muito. Ele volta, fecha o gapzinho que estava aqui aberto, ó, e aí ele sai com outra barra de ignição aqui, gerou mais um bom trade, né, tá? E teve amigos que pegaram, né, esse bom trade aqui na parte da tarde. Essa daqui, né, se assemelha bastante também à ideia, né, de um fundo arredondado, mas não chegou a pagar segundo alvo. E isso deixa também, né, a possibilidade de continuidade para esse pivôzinho aqui. O primeiro alvo dele ficou próximo de ser pago, e o segundo alvo, né, que é a premissa completa do Cup Handle, né, 131.394, né, seria a premissa final, né, desse tipo de estrutura, né, de fundo arredondado, tá? Nos 5 minutos, aquilo que eu falei, né? A barra 1, né, da movimentação do pós-gap de alta, né? A barra 1 é a barra negativa. Tá? Então, quando a gente tem uma barra contrária, né, o gap de alta é a ideia de interesse comprador. E aí eu tenho um fechamento aqui, ó. Eu tenho uma barra fechando, né? Ela foi lá em cima e voltou, ou seja, os comprados desacreditaram durante essa barra. E aí ele faz uma 2BR aqui e a barra seguinte dá continuidade. Teve uma oportunidade de compra aqui, né? Ainda pagaria cerca de 500 pontos, né? Até o segundo alvo lá. E aí, né, teve outra oportunidade, outra oportunidade. Depois que ele paga o segundo alvo macro, né, aí fica mais complexo. Aqui a gente também estava contando, né, pessoal, as correções, né? Então aqui a gente teve uma L1, aqui a gente teve uma L2, aqui a gente teve uma L3. Essa L3 ela gera a premissa de duas pernas de alta, tá? A gente conversou sobre isso daqui, o pessoal teve dúvida no dia de hoje. Aqui, né, quando eu tenho o fechamento completo acima dessa barra, eu tenho aqui a falha de L3. A L3 ela ocorre bem aqui, ó, tá? Então eu tenho a L3 acontecendo bem aqui. Quando uma barra fecha assim, acima de todas as outras máximas anteriores, a gente chama isso aqui de falha de L3. A falha de L3 ela tem premissa de duas pernas de alta. Então essa é a perna 1, aqui está a perna 2. Tá? E aí cravou o alvo lá e aí acabou, né, tendo essa movimentação finalizada. E aí, né, depois disso daqui, né, junto com o horário da notícia, né, o mercado desenvolveu um micro canal de baixa. Micro canal de baixa, né, 4 boas barras de tendência excelentes, né. Aqui que foi o que eu falei, né, que aqui pelo 1 minuto, ó, você já tinha, né, fechamentos aqui, fechando, ó, abaixo dos últimos 30 fechamentos. Já tem uma barra que sozinha, né, ela vinha de um movimento de alta, né, você consegue observar aqui uma, duas, três puxadas, né, de mais formas, né, se você acabar ligando aqui e não observando, né, a continuidade. Quando você liga esses pontos, né, você não consegue observar gaps abertos ou continuidade. E aí você tem uma barra fechando, né, abaixo dos últimos 30 fechamentos. E aí você tem 3 barras fechando abaixo, né, dos últimos 60 fechamentos, né? Então, são algumas barras que mudam um pouco as coisas, né? E não deixaria, né, um stop tão absurdo, já que você tinha, né, a ideia de que o gap de média no setup de venda ali no... E não é essa movimentação não, tá, pessoal? Desculpa aqui, ó. A gente tem que voltar um pouco mais. Tá aqui a nossa barra, ó. Deixa eu só voltar aqui para nossa barra aqui do M1. Né? No M1, a nossa primeira barra, né, uma barra do reversals, né, que é uma barra que reverte uma quantidade imensa de fechamentos, né, que é essa a ideia que o Brooks traz, ó. Essa barra ela reverte sozinha aqui, ó, cerca de 60 fechamentos. Então ela é uma única barra que ela fecha, ó, abaixo dos últimos 67 fechamentos. Então, essa barra sozinha, né, ela acaba revertendo praticamente tudo, né?
que você tinha tido no dia, mesmo por um minuto, tá? Então ela é uma grande barra, ela é uma barra que reverte muitos fechamentos, ela tem aquela agressividade, né, da ideia do reversos. No 15 minutos ela reverteu só alguns fechamentos, mas aqui no 1 minuto, né, são muitos fechamentos. E aí tinha um pivô aqui, né, que é um pivô que você só vê, né, nesses tempos menores. Aí o mercado paga, né, esses alvos, ó, ou o próximo, né, deles. Aqui no caso ele pagou só o segundo, né, o terceiro aqui ele ficou faltando, né, alguns pontos, ó, ficou faltando ali poucos pontos. E aí, né, acabou, né, voltando no microcanal de alta aqui, ó. Novo microcanal, né, no 1 minuto. E aí aqui a gente volta, né, a analisar no M5. Aqui, né, a gente trabalha que microcanais, né, migram para canais estreitos. Microcanais são, né, formações de modo sempre vendido, tá? Então eu tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro, tenho cinco barras, né, de baixa, sem nenhuma correção. Aqui eu tenho uma H1, certo? Isso aqui é uma H1. Eu trabalho que microcanais migram para canais estreitos, a gente vai trabalhar da mesma maneira, mesmo que essa movimentação aqui não tenha dado certo, a gente já viu várias outras que deram certo, então a gente tem que trabalhar com a mesma ideologia, porque se cada dia a gente tentar trabalhar de uma maneira diferente, a gente não vai ter um parâmetro, e aí fica difícil, né, de você tentar trabalhar, aí a gente cada dia trabalhar de um jeito, fica impossível, né, de você, na verdade, tentar atuar no mercado. É, e a ideia central aqui era que o mercado, né, pudesse ainda fechar esse gap, né, até 3 barras a gente sabe, né, que a gente está indo em canal estreito. Se tivesse uma quarta, né, aí seria aí realmente a ideia da tentativa de reversão e da volta em V, e que normalmente, né, o Brooks nos traz que microcanais não são constantemente revertidos, geralmente eles vêm testar o fundo anterior. Dessa vez ela não veio. Aqui a gente falou, né, a gente tem essa região de POC. Essas regiões de POC, né, eu peço para que vocês estudem, porque elas são chatinhas, né, quanto à continuidade, elas costumam gerar lateralidade, o mercado fica ali travado em cima dessas regiões. Ele travou uma vez, travou uma segunda vez, travou uma terceira vez. Não veio, né, aqui. Até reitero, né, essa ideia, não vendam, né, exatamente em cima dessas regiões, tá? É complicado você vender ou você comprar. Não comprei aqui, não comprei aqui. Ah, vou comprar aqui, Luciano, bem em cima dessa barra, bem em cima dessa região de POC. Era onde também tinha uma região de POC do 15. Ali não, né? Ali às vezes, a depender do contexto, ali talvez até vender, né, para pegar um pullback, tá? Principalmente quando você tiver, né, algum tipo de referência de contexto para isso, tá? E aí o mercado volta, né, para uma boa movimentação de alta. Não chegou a mudar o ciclo, tá aqui, ó. Ele faz 3 barras, né, mas aí a barra 4 acaba sendo um doji. Então ele não chegou a renovar, né, o ciclo, né? Que a gente fala que quando a gente tem um ciclo forte, né, a gente precisa de outro ciclo forte para reiniciar a contagem. Mas aqui ele fez, né, ele cumpriu aqui um ideal que a gente conhece, né, que tem uma, duas, tem 3 puxadas, aqui dava uma venda por contexto. É, Aqui tinha ficado uma outra possibilidade, o edge, né, que o mercado teria que também romper para ter continuidade, né, porque virou lateralidade, e em lateralidade o edge funciona muito bem, né. É, e aí quando ele rompe, isso daqui se torna falha de wedge, e aí a premissa de falha de wedge são, né, 2 pernas. Então, quando ele faz uma nova máxima, ele cumpre a ideia de 2 pernas de alta, tá? Pela falha de wedge aqui do meio da lateralidade. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso, né? O outro lá para a galera dos assinantes, tá? Esse final de semana aqui não vou gravar, né? Vou recuperar um pouco mais a voz. Na outra semana a gente volta, né? Com aquela tradução lá que a gente faz das páginas do Albrooks ali em vídeo. Beleza? E aí a gente vai para aquela parte 2, né, que é daquele print que eu já mandei, daquele estudo que eu já mandei para vocês, que é sobre volta em V, né? A princípio ele fala que voltas em V são padrões raros, sem que haja reteste, né, do fundo anterior, mas ele também vai falar que voltas em V são padrões extremamente fortes quando elas realmente acontecem, né? Então se aqui, por exemplo, né, tivesse tido, né, mais barras, e aí você tivesse realmente concluído, por exemplo, uma volta em V aqui, né? Concluir a volta em V, né? Precisa chegar pelo menos nessa máxima. Não precisa romper de imediato, né? Porque aí a gente vai esperar que desça menos para subir mais. Mas quando ele cumpre, né, essa ideia da volta em V, né, de renovar um ciclo forte com outro ciclo extremamente mais forte, ele fala que a gente só vai operar para esse lado aqui. Tá? A gente não vai esperar uma outra volta em V, não. Porque aí realmente seria baixíssima a probabilidade. Tá? Beleza, pessoal? Aí a gente vai estudar isso daí, por que que ele fala isso, né? E tentar entender ali, é, dentro da metodologia, né? Por que que ele traz essas ideias.
beleza? Então, pro vídeo de hoje era isso. Um bom final de semana para vocês. Bons estudos aí. Valeu. Se gostou, né? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Forte abraço aí e até mais.